Salazar hata utupige, siku moja kuondoka Mozambiki. Salazar hata utupige, siku moja kuondoka Mozambiki. Mama ye, mama ye, mama ye, mama ye, mama ye, mama ye. Mondelani baba takuomba, siku moja kuingia Mozambiki. Então são essas canções de Salazar. Você pode nos matar, mas um dia vai sair Moçambique. O significado é esse. O Salazar estava para ser padre, foi aluno do seminário de Viseu, onde eu também estudei. Até por isso, por ele ser de Viseu e ser um bom cristão e olhar o mundo como Deus quer que ele se olhe, quando eu estava em Nunes Marques, e até para, como é que eu ia dizer, para lhe dizer a ele, Salazar, que eu em Moçambique estava e continuava a ser português. Até isso. Estive com o Salazar. Em Angola surge um terceiro movimento, a UNITA, que surpreende os portugueses no Natal de 1966, ao atacar Teixeira de Sousa, onde termina o caminho de ferro de Benguela. Savimbi fora aconselhado por Mao Tse-tung a iniciar a luta no leste, a região onde os portugueses vão travar uma guerra difícil contra o MPLA. Isto quando o novo governador de Angola acabava de dizer que a guerra estava praticamente ganha. Também o comandante-chefe da Guiné assegurava que o território jamais deixaria de ser português. Mas os portugueses perdiam a iniciativa, enquanto o PAIGC se fortalecia, eliminava oposições internas e treinava para levar a luta a Cabo Verde. Na Europa, desertores portugueses apontam graves violências à tropa. Também um capelão se revolta contra excessos, num conflito que já dividia a Igreja, e não só em Portugal. No altar que assiste ao desespero dos mutilados, vem rezar Paulo VI. Perante quem se curva Salazar, desconfiado. Para uns, visitando o país e recebendo as honras oficiais, o Papa legitimava o regime. Para outros, demarcava-se dele ao seguir diretamente para Fátima, sem passar por Lisboa. Viemos suplicar a Nossa Senhora de Fátima que faça reinar na Igreja e no mundo o inestimável bem da paz. Respondendo às boas-vindas de Américo Tomás, Paulo VI fala de paz, certamente aludindo à guerra. Mas o governo vê na visita uma vitória política, para além do plano religioso. Acompanhei isso tudo e vivi essa dificuldade. Eu nunca acreditei que o Papa viesse a Fátima. Nunca acreditei, porque sabia todo o ambiente. Sei o motivo porque ele veio, mas não o posso dizer. Ora bem, mas ele veio. Veio, e claro, e o Salazar e o Presidente da República fizeram muito bem, e ele não quis vir a Lisboa. Mas o Salazar e o Presidente da República foram a Fátima. Estupendo. Estupendo. E que o Papa Paulo VI se tenha referido depois a coisas, tinha que se referir. Pronto, acabou. Mas a respeito da visita do Papa a Fátima, não digo mais nada. Não é segredo nenhum da Santa Sé nem da ninguém. Não, não. É um segredo meu, pessoal. Sou eu que sei o motivo por que ele veio. Mas não o digo a ninguém. As relações entre Portugal e o Vaticano agravavam-se desde que Paulo VI visitara a Índia, o que o regime considerou um apoio à ocupação de Goa. Abria-se mais um caso na frente diplomática para Salazar. Ele, que estava agora prestes a desaparecer da cena política, após uma década em que, num ambiente internacional largamente hostil, defendeu uma política ultramarina assente na ideia de um Portugal pluricontinental, uno e indivisível.
Esta unidade não é, por isso, uma ficção política ou jurídica, mas uma realidade social e histórica traduzida nas Constituições e levanta obstáculos muito sérios aos que pensam dedicar-se agora à tarefa de emancipar a África portuguesa. Vêm tarde, já está. É que essa unidade não comporta alienações, cedências ou abandonos. As figuras jurídicas do plebiscito, do referendo, da autodeterminação, tampouco se quadram na sua estrutura. Intimado pelas Nações Unidas a descolorizar, Salazar usa de argumentos que isolam Portugal e mostra-se consciente dos custos da guerra, que já então antevê com clareza. Esta nova tarefa, cujo peso nem sequer podemos avaliar, é desafio lançado à geração presente e vai ser uma das maiores provas da nossa história. É preciso ter o espírito preparado para ela. Exigirá de nós grandes sacrifícios, a mais absoluta dedicação e, se necessário, também o sangue das nossas veias, como já foi em Goa e noutras partes. Goa, e antes de Goa, em 1954, Dadra e Nagaravli, cuja ocupação pela União Indiana os Estados Unidos se recusaram a condenar. Um facto que criara alguma tensão entre Portugal e o seu mais poderoso aliado. Quando, em 1960, o presidente americano Eisenhower visita Portugal, registava-se algum desanuviamento, associado à renegociação do Acordo das Lajes. Mas ficou claro nas conversas oficiais que a questão colonial continuaria a minar as relações luso-americanas. Esse clima era evidente no discurso de Salazar, proferido meses depois da visita de Eisenhower. Em novembro, o mês em que, derrotando Nixon, John Kennedy é eleito presidente. E já leva para a Casa Branca uma opinião sobre Angola. Antes da guerra, em 59, um dos americanos que esteve no Congo arranjou um encontro com o senador Kennedy. Foram quase 2 horas, onde eu expliquei o que estava acontecendo em Angola. Mas eles não sabiam nada sobre Angola, não sabiam nada. Estava todo espantado quando vi que havia trabalho forçado, que havia as condições de vida. E eu disse que possivelmente ia haver uma guerra. Ele aconselhou-me, disse que não devia fazer guerra, porque seria melhor evitar uma guerra, porque ele dizia, bom, este caso das colônias portuguesas é uma questão dos portugueses. Hoje, é dos portugueses. Mas quando a situação vai piorar amanhã, os americanos vão intervir. Porque não vai deixar a União Soviética atuar naquela região. É verdade. Se eu for eleito, vou fazer pressão sobre Portugal. Foi a promessa que me deu. As pressões dos Estados Unidos durante o mandato de John Kennedy foram permanentes e bastante coincidentes com a forte contestação que Portugal sofria nas Nações Unidas. Angola is a province of Portugal, an integral part of a unitary state. Embora com argumentos que as Assembleias Internacionais desconsideravam, o governo desenvolvia uma intensa atividade diplomática para contrariar as resoluções da ONU. Alega-se que reprimimos pela força as populações, que praticamos escravatura, que constituímos uma ameaça à paz e segurança da África e até do próprio mundo. E quando nós proporcionamos a mais ampla oportunidade de serem investigados os factos e as alegações por representantes qualificados a designar pelas Nações Unidas, os afro-asiáticos furtam-se e pura e simplesmente recusam o ensejo que lhes é facultado. Apesar das deliberações da ONU, nos finais de 1962, a política de Washington registra uma inflexão favorável a Portugal. Uma alteração em boa parte ditada pela crescente importância da base das Lajes para a segurança americana. Num momento em que o clima de Guerra Fria se agravava com a instalação de bases de mísseis soviéticos em Cuba.
A crise termina quando os Estados Unidos decretam o bloqueio à ilha e Khrushchev procede à retirada dos mísseis. Com a morte de Kennedy e o crescente envolvimento americano no Vietnã a partir de 1965, em nome dos valores ocidentais e contra o comunismo, o regime português iria ganhar novos argumentos contra a descolonização. Até aqui, os Estados Unidos sempre tinham tentado influenciar a política ultramarina portuguesa. Entre 1962 e 1965, propuseram 3 planos de descolonização faseada que eles próprios financiavam. Planos recusados por Salazar, apresentados nomeadamente através do secretário de Estado George Ball em 1963. 2 anos depois, nova tentativa por intermédio do almirante George Anderson, que entretanto substituíra Elbrick na Embaixada Norte-Americana em Lisboa. Só de um político americano é que sai da cabeça de um político americano. Depois de tudo o que se tinha passado, acreditar-se que nós podíamos marcar para daí a 10 anos um referendo e a independência. Eles não viram o que aconteceu no Congo. Por acaso foram também no Congo 10 anos, nem 10 meses. Quando o rei lá foi, em visita oficial, para proclamar a concessão da independência, até a espada lhe tiraram. O Lumumba até a espada lhe tirou. Descolonizações, a do Congo, pela Bélgica e outras, sobretudo o caso da Argélia, onde a França do general de Gaulle era obrigada a negociar a independência do território após 7 anos de guerra, eram exemplos que Portugal rejeitava. E era até nessa mesma Europa que Salazar conseguia garantir apoios militares e financeiros, junto de aliados como a França, a Alemanha Ocidental e até mesmo a Inglaterra, com cujas representações diplomáticas ou governamentais o próprio chefe do governo dialogava em São Bento. Mesmo no âmbito da NATO, o regime conseguia contornar muitos constrangimentos impostos pelas regras da organização, nomeadamente quanto à utilização de material de guerra, o que motivava os protestos dos movimentos africanos. Nous ne disons pas que l'OTAN lui donne ses armes ou ses matériels pour qu'il l'utilise contre nous, mais le fait concret c'est qu'il utilise ça. Si, par exemple, votre équipe partait à Bissau pour faire un tour chez nous, vous voyagerez dans des avions américains ou allemands, n'est-ce pas, ou dans des hélicoptères français, dans les canonnières françaises, n'est-ce pas, que le Portugal ne peut pas du tout fabriquer chez lui et qu'il utilise contre nous dans la guerre. Voilà donc quels sont les États, les pays qui aident volontairement ou non, mas eles aidam o Portugal. Considerando a defesa das colónias, Portugal pretendia mesmo um alargamento para sul da área de intervenção da NATO, visando um maior envolvimento da organização. A frase orgulhosamente sós com que Salazar vitimizava o regime e exaltava o nacionalismo não confirmava a realidade das alianças. Em casos como a Rodésia de Ian Smith e também a África do Sul, o apoio traduzia-se mesmo em cooperação militar ativa, com a participação direta de meios e homens no teatro da guerra. Com o conforto dos apoios políticos que conseguia e as suas convicções mais profundas, Salazar excluía qualquer solução para a guerra que não fosse a vitória militar. Quando ele fazia um discurso, mandava o discurso aos ministros interessados, antes de o pronunciar. E, por vezes, fazia uma reunião para lhes fazerem as críticas. E aceitava as críticas. Bom, e a primeira vez que me chamou para esse ritual, ainda eu não conhecia os hábitos da comarca, eu levei o texto e disse ao Sr. Presidente, há aqui umas coisas que eu peço desculpa, mas tenho que chamar a atenção. Então diga lá, eu acho que não pode continuar a falar em populações atrasadas, a falar em raças, não deve dizer pretos. Há uma mudança que é precisa. E ele disse assim, eu bem sei, são as suas literaturas, mas nunca mais empregou as palavras. Se for ler os discursos, ele nunca mais emprega essas expressões. Quer dizer, volta à minha, era um homem cuja inteligência lhe permitia compreender as situações, mas isso entrava em conflito com as suas convicções. E esse conflito, um homem nem sempre vence. No tempo de Salazar havia uma regra escrita, mas não em documentos oficiais, mas que circulava em termos de circulares
confidenciais de nunca permitir que nos liceus e nas escolas onde estivessem filhos de colonos houvesse mais que 10% de negros. Está a ver? Racismo puro, apartheid da pior espécie. O Salazar começou a falar, não me perguntou nada, começou a falar sobre a situação em Moçambique, não sei o quê, e teve esta frase que a mim foi a que me começou a estragar logo tudo, e dizer, você sabe, é que os pretinhos têm que se habituar que não sabem nada, e depois os pretinhos têm que obedecer aos brancos, e eu ouvi, e às tantas disse, Sr. Presidente, eu discordo, não é? Discordo porque eu conheço muitos brancos, muitos pretos, que são médicos. O presidente Banda do Malawi, por exemplo, mas há muitos. E o Salazar, eu estava assim a falar neste tom, o Salazar olha para o relógio e diz, o senhor tem um avião a apanhar para Londres, não tem? Veja lá, não chego tarde, então. Eu disse, doutor, boa tarde, bora. Corra comigo. Com Salazar tive um encontro de cerca de 1 hora no dia 17 de abril de 64. Eu disse, eu penso que o grande problema português é Vossa Excelência nunca dizer o que pensa fazer dos territórios africanos. E estou convencido que se Vossa Excelência dissesse que está a encaminhar os territórios africanos para a independência, que toda aquela esgrima das Nações Unidas ia amortecer. E ela também disse, mas repare, é que depois, se eu der isto, vão pedir isto. O doutor Salazar, primeiro qualquer de nós, e por sobretudo na posição em que ele estava, se viesse a avançar muito sobre uma política de facilidades, a gente quando oferece um dedo, apanha-lhe o dedo, a mão, o braço, e se a gente não se percata, é tudo o resto. Ele, Salazar, não saberia muito com as pessoas, mas está escrito por ele. Se quiser eu vou ali buscar-lhe o livro do Dr. Salazar, da entrevista, em que ele diz a independência é sempre uma condição natural e que a gente está sempre preparado. Simplesmente não se deve marcar prazo. De 64 até 67, se Salazar tivesse mudado de ideia, talvez não tivéssemos caído numa armadilha, porque acreditávamos muito na necessidade de se chegar ao fim de uma maneira negociada e pacífica. Nous sommes prêts à discuter avec les Portugais, évidemment que si hier nous pourrions, par exemple, accepter certaines conditions, aujourd'hui, étant donné déjà le capital de sacrifice, n'est-ce pas, accumulé par notre peuple, n'est-ce pas, nous pouvons envisager d'autres solutions que ne soit la dignité, n'est-ce pas, la souveraineté nationale et internationale de notre peuple. Naqueles anos iniciais bastava uma mostra de uma boa vontade, se calhar nós podíamos ter acreditado, né? Depois as coisas podiam não se passar como queríamos, mas a partir de 67 só a independência é que era aceite, independência imediata, total, completa, como nos dizíamos, né? Ficou-me na cabeça que ele me chamava a atenção para que a guerra ia ser uma guerra bastante longa. Dados os interesses envolvidos na guerra. Ia ser uma guerra longa e que, portanto, era preciso que fosse uma guerra moderada em baixas e moderada em custos. Terminada a nossa entrevista, devo dizer que ele foi simpático. Ele veio me acompanhar à porta, e saiu, espreitou cá fora e disse, olha, está frio. Eu tinha a gabardina, ele sempre vestir a gabardina. Ele próprio é que veio para trás, abriu a gabardina, eu enfiei os mãos, levantou uma gola e disse, espero que encontre os seus bens. E 1 ano depois, mandou-me prender. Eu fiquei com a missão que já tinha, que era um homem sincero, um homem que procurava a verdade, o homem que agia em consciência e que se não acertou tudo é porque nenhum é capaz de acertar tudo. Mas o modo como ele dirigia o país era um modo como eu era capaz de, como eu dirigiria se fosse o primeiro-ministro. Em 65, era numa empresa
falou para a imprensa. Eu não ouvi, mas o nosso presidente Mondlane ouviu. O que é que disse? Não, Salazar disse que o desenvolvimento da nossa província ultramarina portuguesa é Moçambique, já se construiu uma estrada lá calculada que sai da Reis Marcas até Roma. Então, o Mondlane ficou atrapalhado, procurou por mim. O que é que se faz na tua província? O que é que, presidente? O Salazar diz que é uma estrada. Não, pura mentira, não é nada. O pensamento de Salazar, naquele momento, pareceu-me ser este. Não abro mão de nada, senão vão me pedir para entregar tudo. Ele achava que a mais pequena cedência podia conduzir à cedência total. Pareceu-me que era este o receio dele. Estamos num país em que há uma revolução contra a unidade do país, mais nada. O facto de ser Moçambique, de estar uma outra longe parcela do centro, isso não quer dizer nada. Era Portugal. Portanto, era uma unidade nacional e eu tinha o direito de se defender. Guerra justa ou injusta? Para mim, era justa. Stop. Salazar, Atautue, Sicumoya, Tão do Moçambique. Quer dizer, Salazar, mesmo que nos matem, mesmo que nos massacrem, um dia nós vamos libertar este país. Mamaí, 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 mamaí. Gente de Angola quer independência, Salazar não quer independência. Salazar não era apenas o chefe do governo à frente de uma guerra. Eram-lhe atribuídos todos os fundamentos da atuação portuguesa, toda a arquitetura política, toda a intransigência diplomática. A sua marca de poder absoluto sobrepunha-se a qualquer outra imagem do país. Era ele quem polarizava os ódios e as paixões das forças em luta. Viva Angola independente! Viva Angola independente! Abaixo o colonialismo! Abaixo o colonialismo! Abaixo Salazar! Abaixo Salazar! Nós... Para uns, Salazar simbolizava o inimigo mais do que os generais da guerra. Para outros, era o salvador capaz de repor a ordem perdida. Omnipresente na vida dos portugueses, Salazar mantinha com o povo uma relação distante. Ao contrário de outros ditadores, afastava-se das multidões e das câmaras, deixando que a propaganda construísse de si a imagem do chefe dedicado ao país, que mal se afasta do seu austero gabinete de trabalho, e de onde não aceitou sair nem sequer para comemorar a sua mais célebre decisão sobre a guerra. Para Angola, para Angola, para Angola, rapidamente e em força, acrescentou Vossa Excelência, Sr. Professor Dr. Universidade. É certo que Angola tudo deve a Vossa Excelência, mas Angola ainda quereria mais de Vossa Excelência, que Vossa Excelência a visitasse. E a tão desejada visita a Angola? Pois parece-me bem deixá-la para o momento em que, dominado ou expulso o último terrorista, ali possamos celebrar o heróico esforço da defesa. Como talvez ele soubesse, nem a história nem a vida lhe permitiriam a viagem por esse Portugal, que, segundo a sua própria doutrina, não era um país pequeno, quando sobrepostas as colónias ao mapa da Europa. Foi nessa ideia que partiu. Um derrame cerebral determina o fim político de Salazar, que morre incapacitado quase 2 anos depois, e sem ter percebido que já não governava o país. Comunicado. O presidente António de Oliveira Salazar faleceu às 9h15 da manhã de hoje, dia 27 de julho de 1970. Caravela foi Diogo Cão pelos mares à vela descobrir então província de Angola
tua beleza que a nós consola por ser portuguesa. Da Calmadeira, Moçambique e a Guiné, Ilha Terceira, Tio Santo Tomé, Timor da Mão, Cabo Verde, Goa e o Faia, Veradeiros de coração, é Portugal, cidadão amigo, temos que lutar por termos em perigo províncias de além-mar. Vamos combater quem não nos quer bem, não importa morrer pela pátria mãe. A ideia de um Portugal do Minho a Timor, que milhares de soldados defendiam com armas e pela qual muitos morreram, ia se tornando anacrónica e parecia condenada com o desaparecimento de Salazar e a chegada de uma nova liderança. Esperava-se uma outra política, atenta ao crescente número dos que não encontravam sentido para uma guerra que se prolongava com todo o seu cortejo de vítimas. Saído do regime, mas tendo criado a imagem de um crítico de Salazar, Marcelo Caetano parece corresponder às exigências do momento. Defendemos contra os imprevistos trágicos que têm atrasado a marcha das populações africanas e comprometido a paz do mundo, a evolução firme e segura, mediante a qual os territórios vão amadurecendo para o pleno desenvolvimento económico e cultural, de modo a permitir a participação progressiva dos nativos nas tarefas da administração e do governo. O novo presidente do Conselho é escolhido após longa hesitação de Américo Tomás e desencadeia entre portugueses e africanos uma enorme expectativa, alimentada inicialmente com discursos onde não é clara a sua política ultramarina. Enquanto as Forças Armadas sustentam o combate na Guiné, em Angola e em Moçambique, e nas chancelarias, a diplomacia portuguesa faz frente a tantas incompreensões, não nos é lícito afrouxar a vigilância na retaguarda. Não quero ver os portugueses divididos entre si como inimigos. Mas a divisão existe e vai acentuar-se tanto na metrópole como nas colónias. Se as populações aclamam com grande entusiasmo Marcelo Caetano, têm, no entanto, desejos e esperanças diversos. Uma parte, maioritária como se veria mais tarde, espera dele uma liberalização do regime, uma solução política para a guerra. Outra parte pretende que se mantenha a orientação de Salazar e de Américo Tomás. Receia a mudança e está desconfiada. Tenho ainda viva na memória a recente manifestação com que toda a população de Angola homenageou o venerando chefe do Estado, com que prestou o mais agradecido e emocionado preito de gratidão a Salazar, com que afirmou ao chefe do governo, professor Dr. Marcelo Caetano, todo o apoio e confiança na sua ação governativa, inspirada numa política de integração cada vez mais acentuada e, portanto, na implícita manutenção de um ultramar dinâmico e progressivo. O meu medo era se ele era capaz de manter, digamos, de combater a independência. Combater não é palavra bonita, mas de manter Moçambique sem independência. Era a minha dúvida. Aqui está outro ponto central da nossa vida de Moçambique. É o momento de hesitação, porque não se sabia o que ia suceder. Eu pressupus que ele, uma vez no poder, iria desenvolver o seu pensamento. E o seu pensamento era dar uma autonomia progressiva e alterar a política ultramarina. Porque para mim já era alguma coisa. Nós tínhamos preparado um ataque para atacar a estrada, fazer uma emboscada na estrada que vai para Minongue.
Então, através da rádio, é que ouvimos que o Dr. Salazar estava gravemente doente. E depois, ultimamente, então, disseram que foi substituído por Caetano. Então, nós tivemos que anular aquele ataque para estudarmos o que é que vamos fazer. Porque o regime em Portugal vai mudar. A população branca acreditou que o Marcelo, que seria um homem capaz de mudar alguma coisa ao regime, que seria capaz de dialogar. Pensava-se. As primeiras declarações dele, enfim, são promissoras. Agora, qual será a nossa posição? E nós somos 3 forças. MPLA, a FNLA e a UNITA. E o que o velho dizia, o Dr. Savimbi dizia que não. Agora, no caso da mudança do regime em Portugal, então os portugueses só vão negociar com o MPLA, como seu amigo. Por isso nós temos que tomar uma posição. Quando ele foi para o poder, ele me enviou a todos os territórios ultramarinos, naquela altura, elementos da ala liberal. O Marcelo Caetano, lá como cá, de alguma maneira lançou uma nova esperança num certo tipo de portugueses, mesmo os colonos. As pessoas da oposição estiveram em contacto com esses 2 elementos que ele mandou do Marcelo, que diziam que o Marcelo quer a garantia de que Angola iria num caminho de autodeterminação, porque era um federalista, portanto, era um homem que tinha um projeto novo para Angola e que podia levar, inclusivamente, à independência. Portanto, foram os homens que foram transmitir uma mensagem que não podia ser escrita nos jornais, o que se compreendia, mas foi um homem que disse que o Marcelo era capaz de resolver os problemas de Angola. Ficamos certamente ansiosos de ver se haveria de facto alguma mudança. E havia, por exemplo, vários quadros que tinham sido alunos dele. Então a expectativa era grande. De maneira que ficámos numa posição de esperar para ver. Tivemos alguma esperança por ser mais jovem, etc. e tal. Alguma esperança de que realmente íamos entrar em negociações, em contactos já mais sinceros para uma possível negociação, mas depois... Quando o Dr. Salazar caiu da cadeira, isto para ver a importância destas coisas, foi o único tempo que nós tivemos sossego em Medina do Boé. Deixaram-nos atacar, coisa que nos iam todos os dias e várias vezes, não é? E deixaram-nos 2 ou 3 mensagens no caminho, de acordo até com aquilo que dizia o Emílio Cabral naquele tempo. Nós não somos inimigos do povo português, nós somos o sistema que vocês têm, que é um sistema que não sei quê, mas algum dia há de cair, a guerra não é contra vós. Havia no PGC alguma expectativa, embora não estivéssemos certos que ele pudesse ir nessa direção, mas a ideia era o seguinte: abre-se uma nova perspectiva, uma nova possibilidade. Se o Marcelo Caetano tiver coragem, poderá haver de facto negociações sérias. E discutimos essa possibilidade e ficámos à espera. Até ao primeiro discurso do professor Marcelo Caetano. E no dia seguinte a esse discurso do professor Marcelo Caetano, tivemos um dos maiores ataques da Guiné e daí, essa semana a seguir, foi um desassossego. Portanto, até eles próprios se convenceram que a queda do Dr. Salazar era o evento necessário para o regime perceber que aquilo tinha que ser encontrada uma solução e eles estavam abertos a tudo. A Guiné era já então o território onde os militares portugueses enfrentavam as maiores dificuldades. E Medina do Boé era um bom exemplo extremo, uma posição militar portuguesa a que irá dar especial atenção o brigadeiro António Spínola, o novo governador e comandante-chefe que substituía o general Schultz. Convidado ainda por Salazar, Spínola terá explicado que a sua concepção da guerra já não era a que tinha em 1961, quando fora voluntário para combater em Angola. Quando o presidente do Conselho lhe disse: Sr. Brigadeiro, o senhor é um homem, enfim,
um militar de grande categoria, muito desembaraçado, veja se me resolve aquilo da Guiné rapidamente, porque aquilo são os pratinhos que andam para lá a incomodar-nos. E o brigadeiro António Spínola contou-me a mim, disse ao Sr. Presidente do Conselho, eu vou-lhe só dar aqui um exemplo para ver que não é assim tão fácil. Suponha que existe um palheiro cheio de palha que não arde. E o Sr. Presidente do Conselho dorme nesse palheiro. E há 2 pulgas que também habitam o palheiro. E essas pulgas, sistematicamente, todas as noites, não o deixam dormir, incomodam-no, picam-no. O senhor anda à procura delas, mas encontrar pulgas num palheiro é muito difícil. Portanto, nós enfrentamos uma guerra em que as pulgas é o adversário, o palheiro é o teatro de operações e nós somos o desgraçado do homem que não consegue dormir descansado. Ele disse, eu vou para a Guiné, mas para fazer uma política de autenticidade. Quer dizer, vou, de facto, tentar desenvolver aquele território e aquelas populações. Eu não sei depois quais são as consequências dessa política. Eu vou fazer isso. E, portanto, vou preparar as pessoas e alertá-las para as realidades, etc. E o Salazar disse, vá. Não lhe disse para fazer nada, disse, vá. E ele, com esse vá do Salazar, entendeu que estava autorizado a fazer essa tal política. Não há dúvida nenhuma que, não ardendo o palheiro, só há 2 hipóteses. Ou o homem abandona o palheiro, ou o homem vai conversar com as pulgas. O general Spínola, quando foi para a Guiné, nunca pensou na independência da Guiné, quer dizer, não era um defensor da concessão da independência. Nessa altura não era, com certeza. O objetivo claro e direto era derrotar o inimigo, era derrotar o PAIGC no caso concreto. Quando viu que de facto havia uma contradição entre o discurso oficial e a realidade, e quando se apercebeu que na Guiné a solução tinha que ser uma solução totalmente diferente da que poderia ser eventualmente em Angola, Moçambique, de que não era possível uma vitória militar, e enverdou então, de facto, para a política do diálogo com o PAIGC, com vista a encontrar-se uma solução para a transição do território para a autodeterminação. As preocupações políticas poderão ter surgido com o decurso do tempo e com o decurso do governo da Guiné. Em 68, objetivamente, mais do que o governador da Guiné, ele era fundamentalmente o comandante-chefe. O pensamento dele era, eu não digo que fosse em 68, mas em 69, não tenho dúvidas nenhumas de que era ir à fala com o PAIGC, numa posição de força, ou seja, dizendo, meus amigos, vamos conversar, mas vocês não dominam o território nacional. Quem domina somos nós, as populações estão connosco. Ele é um homem que, desde o princípio, disse e expressou que uma guerra subversiva nunca está ganha. E que não havia possibilidades de fazer a paz sem sentar à mesa aos 2 lados. E, portanto, que ele vai fazer, pede só para a gente não perder a guerra entretanto. E lhe deem tempo para ele tentar negociar uma paz. Realmente, ele entra nesse caminho, mas ele é militar, a gente não pode esquecer isso. Portanto, ele foi sempre tentando ganhar militarmente. António de Spínola chega à Guiné em maio de 1968 com as suas ideias. Enquanto responsável máximo por toda a vida da colónia, vai mudar radicalmente os métodos do seu antecessor, impondo uma nova atitude face ao inimigo. Reorganiza e moraliza as tropas e, no centro da sua orientação, estabelece uma prioridade para o relacionamento com as populações. Viajando por todo o território, Spínola parece ter assente ideias num diagnóstico muito negativo da situação, que porventura já levava feito. Ele faz uma inspeção total da Guiné. Começa por pegar em meia dúzia de funcionários civis, um dos quais é o Palmeirinho, que era o secretário-geral, e manda-os para a metrópole. Criou-se nessa altura uma frase em Vital que era o par de patins. Então dizia assim, o general dá-te um par de patins, só paras em Lisboa. Portanto, ele deu um par de patins a vários civis e depois também deu uns quantos militares. Eu digo-lhe com toda a franqueza, sem qualquer crítica aos meus camaradas, mas esta é a verdade, e a verdade tem que se dizer. A maioria esmagadora eram bandos que estavam atrás do arame farpado à espera que o inimigo atacasse, para se defenderem. Havia muito pouca iniciativa. Com exceção, como lhe disse, dos paraquedistas e dos fuzileiros, que isso, de facto, esses nunca perderam o rumo. O general Spínola foi bastante duro na apreciação a determinados comandos, considerando que alguns poderiam não ter capacidade
para o desempenho das suas missões e substituindo-os de uma maneira fácil, substituiu esses comandos. Alguns até mandou-os regressar à metrópole. Aconteceu frequentemente. A destituição, com os soldados todos formados em parada, a destituição de um comandante de batalhão, a quem é passado a guia de marcha. Primeiro sargento, passa a guia de marcha aqui ao comandante. Então, mete avião, Bissau, Lisboa. Lembro-me de um caso objetivo em que um aquartelamento foi bombardeado. Não era suposto ter sido bombardeado porque se achava que estava devidamente defendido. Culpou o comandante, deu-lhe 1 hora para fazer a sua bagagem, para arrumar a sua bagagem, e no próprio helicóptero em que ele foi visitar o aquartelamento trouxe o comandante, e no primeiro avião que houve para Lisboa meteu e despachou para Lisboa. Era exigente, era muito exigente, principalmente para os oficiais superiores. Quando houvesse, portanto, um comandante que era medroso, que não queria dar corpo ao manifesto no teatro de guerra, se eu souber, ele às vezes chega de surpresa. Já despromoveu 3 capitães na Guiné. Esses são casos concretos que eu testemunhei, eu vi. Despromove o capitão, promove o alferes, um alferes de infantaria organizado, indivíduo audaz, e que tenha capacidade, fica com companhia. O Spínola fazia visitas inopiнаdas normalmente, e eram essas que aterrorizavam de facto os comandantes de batalhão. Saía muito cedo, normalmente saía às 7 da manhã, 6 da manhã, logo clareava o dia com 2 ou 3 helicópteros, ia visitar aqueles acantonamentos onde normalmente estavam oficiais, já de patente alta, não é? Nunca sabiam quando o Spínola chegava, podia chegar para hoje, ou amanhã, ou daqui a 3 dias, e estavam sempre não dormiam, conhecidos nos colégios que não dormiam, aterrorizados com a possibilidade do Spínola desaparecer ali para no dia seguinte. Eu sabia sempre estava tudo em condições, para não sei o quê, cozinha, os homens todos têm o pré-pago e tal, como é que estão de fardamento, era uma aflição para os colégios. A primeira coisa que ele queria ver era o comandante, não é? E às vezes o comandante estava a dormir ainda, não é? Ainda estava coisa. Isso era a pior coisa que assisti uma vez. Uma cena muito desagradável. Houve comandantes que ele dizia assim, onde é que tem as suas companhias? E o comandante olhava para o mapa e não fazia a mínima ideia onde estavam as companhias. Isso parece mentira, mas é verdade. Portanto, estes foi-os mandando todos embora. E depois faz uma reunião que eu considero célebre em muitos aspectos. No Palácio do Governo, reúne lá os oficiais todos de capitão para cima, inclusive a capitão, e diz assim, isto para mim era revolucionário na época, diz assim, uma guerra subversiva não se ganha militarmente. Portanto, eu só peço que não me percam para me darem tempo a eu ganhá-la politicamente. E vai àqueles mapas, para a tropa que havia não se podia sustentar um dispositivo daqueles, e então começou a cortar pedaços aquele Boé todo. Pela região do Boé, que faz fronteira com a Guiné-Conakry, Spínola iniciou uma alteração do dispositivo militar, poupando forças. Abandona esta zona por ser pouco povoada, retirando primeiro de Belly, um posto defendido por um pelotão, e depois de Medina do Boé. O quartel de Medina do Boé ficava longe de qualquer centro urbano e há muito que estava praticamente sitiado, embora fosse uma posição muito forte e bem defendida. Era mantida por uma companhia de caçadores, alvo permanente da artilharia do PAIGC. O João Spínola já tinha Medina aqui como mira, porque chegou à Guiné num dia e no dia seguinte, de manhã, estava pingalim e binóculo e monóculo em Medina do Boé. Em janeiro de 67, quando então ocupei a posição em Medina do Boé, a companhia que eu substituí sofria ataques brutais e sucessivos, chegando a cerca de 30 no mês, ou mais de 30 no mês, repetidos ao longo do dia. Havia unidades em permanência perto do quartel que fragilavam constantemente o quartel. Inclusive, eu tinha informações que a própria tropa portuguesa utilizava crianças e mulheres para ir buscar água, porque havia franco-atiradores. A existência de água é talvez o motivo para a localização do quartel num ponto militarmente tão vulnerável. Chamavam-lhe o Dien Bien Phu, construído numa zona muito baixa e rodeada de montes, à mercê dos ataques inimigos.
O fogo de artilharia podia partir de qualquer das elevações circundantes, situadas a cerca de 30 km da fronteira, já em território da Guiné-Conakry. Nós tínhamos a ideia, se durante um ataque noturno, o conceito, aliás, durante um ataque noturno, a luz elétrica se apagasse, a iluminação exterior se apagasse, o que seria provável, e houvesse infiltrações do inimigo, cada abrigo tinha de passar a ser autossuficiente. Vivíamos em abrigos, sei lá, éramos 20 ou 30 abrigos, nós ocupávamos em permanência, portanto, funcionalmente, por lá não havia mestres oficiais, cada um estava em termos de guerra permanente. Não é? E depois tinha portanto, umas comunicações enterradas entre os abrigos, não em todos, mas em alguns, e onde havia as posições das armas pesadas. Tínhamos um canhão CRQ 106 mm e 2 morteiros 81. Nós não tínhamos, as nossas armas não tinham alcance suficiente para responder às armas do inimigo. A artilharia que existia no momento eram os morteiros 82, não? Os canhões B-10 ou o canhão chinês 75. Era essa artilharia. Eles atiravam isso em tiro curvo, nós ouvíamos os bums, não é? Aquele boom de saída do morteiro, que era fundamental para a gente perceber que vinham aí uma chuva de granadas pelo ar. E nós tínhamos N segundos, já não lembro quantos, para desaparecer no buraco mais próximo. A intenção era tornar a vida em Medoé impossível. Portanto, mais tarde ou mais cedo, o regulamento tinha que sair. Eles fizeram um ataque que durou 10 horas ininterruptas, que foi o maior ataque que houve a Medina. O país tinha todas as possibilidades em situação favorável, manter o quartel sempre em situação de guerra. Os ataques duravam, enfim, às vezes meia hora, outras vezes horas. Quando passava para horas era um ataque muito, eram grandes estragos que a gente tinha. Porque aquilo eram centros de granadas de cada vez, não é? A gente nem contava. Nós estivemos em Medina e tivemos cerca de 240 e tal ataques, dos muitas granadas. Para se ver, em 13 meses, às vezes era mais que uma vez por dia. Só houve uma vez em que eu vi a minha companhia receosa, digo francamente, porque o inimigo adotou a determinado momento uma ação inteligente, é que aproximo um indivíduo e aproximo das elevações e dava um tiro. A gente houve ali uma fase, até conseguirmos matar lá 2 ou 3 deles, tivemos ali uma fase em que à hora do meio-dia estávamos sempre à espera do tiro. Era um tiro ou 2, tum-tum. E aquilo acertava sempre. Nunca matou ninguém, mas o gajo, por sorte, graças a Deus, o gajo acertou muita vez. Portanto, aquilo era uma tensão terrível. O inimigo flagelava-nos ao fim do dia, para que a presença do apoio aéreo fosse muito diminuto. Os Fiats saíam de Bissau, rapidamente chegavam sobre nós. Normalmente quando chegavam sobre a vertical de Medina, a flagelação teria acabado há pouco tempo, porque eles também sabiam o tempo que os Fiats levavam a chegar de Bissau, ou os T6 a partir do Gabo Sara, na altura Nova Lamego, e portanto interrompiam a flagelação nesse momento. Em Bissau, na base de Bissalanca, a Força Aérea respondia a pedidos de intervenção de todas as partes da Guiné. Conforme as missões, estes aviões T6 eram municiados com diversos tipos de bombas, incluindo o napalm de 80 litros. Este aparelho vai armado com 2 bombas de 50 kg e 6 de 15 kg, que eram granadas de morteiro modificadas. No caso de Medina do Boé, os pedidos de apoio à Força Aérea eram frequentes e as áreas de intervenção estavam previamente articuladas entre os pilotos e o comandante da companhia. Era fundamental para haver uma boa ligação, nós, o mais cedo possível, e logo que eles vinham perto, começavam a chamar-nos, nós dizermos onde é que estava a ser o ataque. E daí que eu fiz uma planta que dei à Força Aérea, que fiz um mapa com vários sítios normais onde a gente era atacado. Os aviões, quando vinham, eu dizia-lhes o código do sítio onde eles estavam, e os aviões iam diretos e bombardeavam logo aquele sítio. A Força Aérea era o principal aliado da Companhia de Medina do Boé, e não apenas em operações de fogo. Isolada durante os 6 meses da estação das chuvas, a unidade não podia ser reabastecida por terra.
A guerrilha não só flagelava o quartel como atacava, com minas e emboscadas. Em 1966, a ideia era tomar Medina, onde a União Soviética quis construir uma base aérea que garantisse uma autonomia ao PAIGC face a Conakry. Os nossos amigos no leste, Rússia particularmente, isto foi-nos dito por Amílcar Cabral, que eles queriam que nós libertássemos Boé, que eles iam fazer-nos aeroporto e pôr tudo. Que evitávamos de passar a receber materiais via Conakry. E fazer Boé uma defesa forte, uma zona forte de defesa, em que os aviões podiam aterrar, fazia-se uma pista, os aviões podiam aterrar, para desembarcar materiais, etc., para avançar com a guerrilha para todo o território. Medina de Boé, mais tarde ou mais cedo, era um sítio que eles iriam tomar, com todo o impacto que tinha na retaguarda e na metrópole, desapareceu uma companhia. Também não morríamos sem matar primeiro bastante gente. E eu julgo que esse risco não era comportável para o PAIGC. Portanto, nessa perspectiva, eu julgo que, pelo menos na nossa fase, eles não tinham capacidade de morrerem ali 600 ou 700 e nós morrermos 150. Passou a fase de fazer assalto ao quartel. Isso é que é a diferença. Mas era estrangular o quartel. Tornar a vida impossível. A vida era de facto muito difícil para os homens que ao longo dos anos garantiam a defesa do campo fortificado de Medina de Boé e do posto de Beli. Observados permanentemente por elementos do PAIGC e à mercê da sua artilharia ou do fogo de franco-atiradores, os portugueses estavam sempre à espera de um assalto definitivo. Sob essa pressão e cientes do que significaria uma tomada do quartel, os militares em Medina do Boé procuravam ultrapassar a tensão permanente através do convívio. E até mesmo sublimando pelo humor a angústia e o medo em que viviam. E não raras vezes, durante um ataque, tive de repreender fortemente o meu corneteiro, que num tiroteio feroz, para lá e para cá, um estralhaço de primeiro, como se costuma dizer, e o corneteiro ia para cima do abrigo com uma corneta a tocar ao ataque. Quem se desembarcasse na pista de Medina tinha um grande placar à frente que dizia: entre, oferecemos ataúdes de primeira. E uma bancadazinha onde oferecíamos as lembranças de Medina, que eram restos de estilhaços das granadas do morteiro do inimigo, do canhão, etc., que tínhamos ali para quem quisesse levar. Como aqui a gente tinha os morros, aquilo havia sempre aquela cantiga, não sei o quê, aquela cantiga brasileira sobre o morro. Quem quiser ver é só subir o morro. Samba mora no meu barracão. Quem quiser ver... Para a tropa em Medina, a canção só foi alegria verdadeira no início de fevereiro de 1969, quando Spínola ordenou a retirada da companhia, numa decisão que, de início, nem todos os seus oficiais compreenderam. Fui um dos que, ab início, lhe disse, meu brigadeiro, penso que abandonar espaço é dar capacidade de manobra ao PAIGC. O espaço é indispensável, não é? E ele insistia muito e dizia: o PAIGC, se apanhar a área do Boé completamente desertificada, o que é que pode fazer? Deslocar-se através do Boé. Portanto, é uma forma mais fácil de entrar. Nós iremos montar um dispositivo de contrapenetração, exatamente, ao Boé. Depois, o que é que pode fazer? Instalar-se no Boé, quando não tinha condições de fixação. Os generais do Estado-Maior da Guiné anteriores a Spínola não terão equacionado a retirada de Medina do Boé, mas pensaram na transferência do quartel para um dos montes que o rodeavam, o Dongol Dandum, uma posição muito mais favorável à defesa. Perguntaram-me de que forma, ou se podíamos passar para cima do Dongol Dandum. Na altura disse que sim, haveria o problema da água, porque no cimo do Dongol Dandum eu não tinha detectado água, haveria que ficar buscar lá abaixo, longe, é um problema muito grande, talvez que inviabilizasse a passagem para o cimo desse monte, que era de facto excelente. O general Spínola, num aspecto meramente militar, disse: é inútil isto, vamos retirar, abandonemos aquilo, não nos serve para nada. Não era uma decisão definitiva, e ele dizia: no dia em que nós tivermos de facto as populações connosco, nós voltaremos a reocupar o Boé, mas dessa vez nós vamos criar as vilas novas do Boé, mas com população. Não é com 20 ou 30 pessoas. É com 500 ou 1000 ou 2000. Pode ser considerado por Marcelo Spínola como vitória estratégica, mas para o PAIGC é uma vitória. Porque conquistou uma posição que ele estava a tentar conquistar. Conquistou. Eu acho que não se devia abandonar Medina. Francamente, no momento em que retiramos de Medina, o inimigo
avançou. Isto é das normas. E avançou para o Corubal. O Corubal para o inimigo não era um obstáculo, era um rio grande, largo, mas não há obstáculo para o inimigo. Portanto, imediatamente a guerra subiu. Sobretudo depois da evacuação de Medina, passamos para o lado do rio e agir em direção a Bafatá. E algumas unidades, pequenas unidades nossas, chegaram até próximo de Bafatá, porque eu não quero exagerar, mas creio que chegamos mesmo aí, muito próximo de Bafatá. A gente estava lá na Guiné para quê? Não era para nos defendermos a nós próprios, era para defender as populações nativas. E em Medina de Bué não sucedia isso. A companhia que lá estava lá para se defender a si própria. E era atacada quase todos os dias, não é? Portanto, quer dizer, não fazia lá nada. E por isso é que eu propus ao comando-chefe a evacuação daquilo. Hélio Felgas defende a decisão e é ele quem concebe o plano. A Operação Mabecos Bravios começa com a deslocação para Medina de alguns destacamentos de reforço. Partem de Nova Lamego, protegidos pela aviação, com a missão de apoiar a retirada. Ao longo do percurso encontram os efeitos da atuação da guerrilha, restos de veículos de colunas de abastecimento vítimas de emboscadas e minas e até mesmo os destroços de um avião. Tal como até à região do Xés e ao rio Corubal, percurso que as colunas atravessam sem dificuldades, a distância que falta para Medina do Bué é percorrida com relativa tranquilidade. As colunas alcançam o objetivo apenas incomodadas por ataques de abelhas, que, no entanto, afastam da operação alguns soldados. Quando as colunas chegam ao quartel, a Companhia 1790 está pronta para iniciar a retirada, deixando intactas as instalações. O General Spínola não deixou destruir nada, com o argumento que pode ser que um dia a gente venha ocupar isto outra vez. Portanto, as instruções que nós tivemos foi armadilhar Medina do Bué e, portanto, deixar tudo intacto. Alguns colegas nossos caíram em Minas Antipeções. O Marcelino e um outro militar, pelo menos eu sei que os dois perderam a perna. Ao mesmo tempo que o PAIGC invade o quartel abandonado, sofrendo vítimas, as forças portuguesas vão viver um trágico episódio. Com início na manhã do dia 5 de fevereiro, a retirada constitui uma grande operação militar, acompanhada pelo próprio Spínola. Envolve centenas de homens, mais de 50 viaturas e enorme quantidade de material. Percorridos os 30 quilómetros que separam Medina do Xés, durante os quais são levantadas várias minas anticarro, a coluna atinge ao fim da tarde e sem incidentes a margem sul do Corubal. A transposição do rio inicia-se de imediato. É feita através de duas jangadas, uma delas construída para o efeito, e prolonga-se por toda a noite em dezenas de travessias. A meio da manhã, as jangadas estão a transportar os últimos homens que ainda restavam na margem sul do rio. Será a última travessia. Cerca das 10 horas estava eu a conversar com o piloto e veio um soldado a correr a dizer que a jangada, que era a última, se estava a afundar. Corri lá abaixo à margem, pedi ao piloto para levantar voo, para sobrevoar a zona, e chego lá abaixo e vejo a jangada cheia a chegar à margem. Não percebi o que se passava. Chamei o sargento ajudante, o primeiro sargento, e disse, então, deitaram-se ao rio. A jangada era puxada por um barco, um desses barcos com motor fora de borda, que do lado de jusante, portanto do lado de onde a água corria, empurrava a jangada para um lado e para o outro. Eram jangadas que eram apoiadas em 3 barcaças e com uma série de bidões por baixo e com madeira de grande grossura. Era absolutamente insubmersível, como se verificou. Era realmente uma jangada boa, mas as canoas metiam água. Pronto, e depois como aquilo eram toneladas e toneladas, de vez em quando a gente parava, esvaziava as canoas. Que eu tinha 3 flutuadores segundo uma plataforma. E um desses flutuadores começou a meter água, adornou por lado de montante, e os rapazes que estavam desse lado caíram à água,
Um dos pontos do plano de operações nomeava um alferes, um responsável por todas as travessias. E dizia também que era absolutamente proibido levar mais de 50 homens de cada vez. Nós entramos todos portanto, entraram, sei lá, dois pelotões da minha companhia e 2 dos outros. Portanto, eram, ao fim e ao cabo, sei lá, 100 pessoas. Portanto, que, em termos de ocupação de espaço, até me parecia uma coisa... Mais tarde é que eu vim a saber que o oficial Luciano foi desautorizado pelo comandante da companhia, da companhia de Medina de Bué, que disse que já estava farto de estar ali à espera e que queria se vir embora faltassem cerca de 100 homens para passar e, portanto, tinha que passar 2 vezes, de acordo com o que dizia a ordem de operações. Ainda me lembro do alferes que ali estava, que era o tal responsável, que andava no barco ao lado, que levavam os marinheiros até com isso, a dizer assim, isto hoje está, a gente devia parar um bocadinho mais para tirar a água, quer dizer, as canoas estavam cheias de água. Mas aquilo tinha flutuabilidade, portanto a gente entrou, aquilo não se deu de si, tivemos ali um bocado a ver e tal. Esvaziar as pirogas onde assentava a jangada implicava parar a operação por algum tempo. O comandante da companhia optou por embarcar todos os homens numa última travessia. Quando íamos a meio do caminho, desencadearam uns tiros de morteiro, que ninguém estava à espera, não é? E que teve como consequência o homem do leme, o homem do barco, acelerou o motor do barco e aquilo fez o que é normal quando um barco acelera, que é levantar a frente, não é? Levantou, depois o gajo deu-lhe um berro ao alferes, ele desacelerou de repente e aquilo fez o contrário. Portanto, a jangada não foi ao fundo, mas, portanto, neste movimento despejou umas pessoas. Portanto, foi o fim. Não houve qualquer história de granada de morteiro. Até porque não podia haver, visto que no ar estavam um helicóptero, um avião de observação e até o avião do General Spínola. Não houve nenhum disparos. Ninguém disparou, ninguém sobre. Naquela altura, aliás, não podia haver disparos porque estávamos com meios aéreos no ar, estávamos com helicópteros no chão e, portanto, a operação, ao fim e ao cabo, estava quase como terminada. Os morteiros, isto eu não tenho qualquer dúvida. E aliás, pronto, há pessoas que dispararam as armas, sabem-se quem foi, não é? Quer dizer, esta gente foi toda ouvida. O General Nico estava lá com um helicóptero e ele tem um filme desta cena toda, um filme grande dos morteiros, disse tudo, portanto, aquilo ele documentou isto tudo. Hélio Felgas chega a dizer que as imagens do morteiro são falsas, que não podem ser deste filme. Mas o seu autor é muito claro. O General José Nico, piloto da Força Aérea, conta que quando filmava a penúltima travessia lhe foi dito que após a última seria feito fogo do morteiro para a margem sul, o que, aliás, a operação previa. No ar estava um avião DO-27 e um helicóptero. José Nico explica que, perante a informação, muda então de lugar para filmar os morteiros. E é durante esta filmagem que recebe a notícia do naufrágio da última jangada. Imediatamente a seguir, José Nico filma estas imagens que mostram a jangada acidentada no meio do rio, enquanto alguns militares tentam as primeiras operações de socorro. É recuperada uma segunda jangada, que já estava armadilhada para destruição, que vai em socorro dos militares que tinham ficado na jangada do acidente, e que é depois rebocada, enquanto prosseguem as buscas para encontrar os náufragos. No fundo, era todo cheio de lodo, ainda lá mandei vários mergulharem para ver se não conseguiram apanhar um único. Daquilo não tinha nenhum meios de segurança ativos, mas, sei lá, umas câmaras que já tirasse, qualquer porcaria, tábuas que já tirasse, não tinha nada. A morte daqueles rapazes, a gente não dá por elas, porque não houve um esbracejar, não houve um grito, não houve um socorro. Quer dizer, os rapazes assim que entravam na água iam imediatamente para o fundo. Morrem 46 homens, das companhias 1790 e 2405. A mim só vejo causas físicas, ou seja, levava mais pessoal daquilo que devia ter levado.
atribui isso às pressas, ou seja, é a última vez, escusei de ficar a jangada mais uma vez para ir buscar mais uns tantos rapazes, vamos embora, e assim segue-se, não é? Havia uma pressa grande, pronto, uma pressão, porque aquilo naturalmente que os homens das lanchas tinham esvaziado de certeza as canoas antes de fazer outra operação, isso obrigava mais 1 hora ou 2 de gente ali demorar, portanto a pressão, não sei o quê, não há de acontecer nada, portanto facilitou-se. Foi essa precipitação, e aqui a gente não tem que julgar ninguém, nem fazer juízos de valor, entraram para a última jangada, para a última travessia, mais rapazes que aqueles que deviam ter passado. Houve uma simultaneidade de fatores, pronto, cada um por si não dava nenhuma coisa desta. A simultaneidade é que motivou, portanto, o desastre que lhe foi. E eu fui mandado lá para fazer o inquérito. E cheguei à conclusão que, enfim, são coisas que acontecem, não é? Culpas há aqui toda a gente, na minha leitura. Quer dizer, eu, num estado puro, também, realmente, dizia assim, eu não vou nesta jangada. Pronto, está bem. Como é evidente, podia ter feito, não é? Também tenho culpa de não ter impedido que a jangada saísse, como é evidente. Comigo lá em cima, faz favor, esvazie, para a jangada e esvazie as canoas. Podia ter feito, pronto, não o fiz. Portanto, isto, realmente, em termos de culpa, isso é sempre uma coisa muito complicada, mas acho que há culpa de toda a gente envolvida na operação. Cerca de 2 semanas depois do acidente, é organizada uma operação de recolha dos corpos por fuzileiros e mergulhadores. Os recuperados foram sepultados nas margens do rio, com as honras militares próprias. A tragédia do Curubal na Guiné não foi o único, nem o maior desastre militar da história da guerra. Apenas 4 meses depois, em Moçambique, morrem também afogados 101 militares de uma companhia do exército. Na zona de Mopeia, quando faziam a travessia do rio Zambeze, afundou-se o batelão em que seguiam. Na história da guerra fica também o primeiro grande acidente, logo em 1961, em que morreram 18 elementos do Estado-Maior de Angola, entre os quais o comandante da região militar, General Silva Freire. Na região do Chitado, no sul do território, despenhou-se o avião Dakota em que seguiam em viagem de inspeção militar. Em acidentes diversos, morreram na guerra mais de 4.500 militares portugueses, um número superior à metade da totalidade de mortes. Nos primeiros anos, as transladações para Portugal eram pagas pelas famílias, sepultados em cemitérios das povoações, enterrados nas matas ou em campas das unidades. Muitos ficaram onde caíram, com ou sem direito a homenagem oficial. Com a medalha de prata de valor militar com palma, a título póstumo, o alferes miliciano de artilharia José Manuel de Araújo Gonçalves, representado por seu pai, Sr. Décio Gonçalves, no dia 14 de fevereiro de 1969, quando o inimigo utilizou o invulgar potencial de fogo, mandou, com excepcional coragem e abnegação reveladora de heroica compreensão do dever, que os homens do seu comando se instalassem em abrigo, mantendo-se de pé junto da boca de fogo, até que os rebentamentos o fizeram tombar para sempre. Os pais, as mulheres, os filhos recebiam uma medalha, um louvor ou simplesmente um telegrama com a notícia. De Moçambique, da Guiné ou de Angola. Deram a vida pela pátria, a dádiva maior do militar. Para eles, vai neste momento um pensamento, o recolhimento de homenagem aos militares mortos em combate. Seguir-se-á um minuto de silêncio.
Parte do corpo